E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Vivendo a Nova Aliança. Danilo Quintela aqui e hoje eu quero compartilhar com você, na realidade, uma pergunta. Quem é Jesus para você? Eu sei que é uma pergunta simples, mas que nos traz respostas às vezes não tão simples. E é sobre isso que eu quero abordar com você hoje. Mais uma vez, seja bem-vindo. Se você está no YouTube, faz a lição de casa, dá aquele like, compartilha esse vídeo com pessoas, se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos episódios. Se você está no Spotify, também segue a gente por aí e espero que você seja edificado com esse podcast. Vamos lá então, quem é Jesus para você? Na realidade, essa pergunta ela pode trazer respostas complexas, porque apesar de ser uma pergunta muito simples, você pode responder respostas muito vagas. Por exemplo, quem é Jesus para você? Se alguém te pergunta hoje, você pode dizer, Jesus, você fica sem palavras, e você diz, Jesus é tudo para mim, ou seja, Jesus é a minha vida. Então, assim, é uma pergunta tão simples, mas que eu acredito que é meio complexa da gente responder. Então, mas na realidade, eu não quero te explicar quem é Jesus, mas eu quero te explicar maneiras como você pode relacionar, os tipos de Jesus, vamos pôr assim, que talvez você esteja relacionando. Então, eu quero mostrar para você, na palavra, pessoas que tiveram relacionamentos com Jesus de maneiras diferentes. Ou seja, Jesus era o mesmo, mas as pessoas olhavam para Jesus de uma outra maneira, ouviam Jesus com um outro significado. E o importante, irmãos, antes da gente entrar em detalhes nisso, é que você precisa entender que Jesus ele tem que ser o centro da nossa vida, ele precisa ser o centro das nossas conversas, ele precisa ser de novo aquilo que queima o nosso coração, aquilo que faz com que a gente viva uma vida para Deus com prazer. Jesus precisa, entre aspas, voltar a ser a solução dos nossos problemas. Como assim? Jesus, hoje nós procuramos a solução em tantas coisas. Hoje nós procuramos tantos passos, tantas estratégias, tantas maneiras para resolver situações na nossa vida e nós esquecemos muitas vezes de procurar Jesus, que é aquele que soluciona os nossos problemas. Então, como que você tem visto Jesus nesses dias? O que ele representa para você? Eu quero que você entenda que talvez muitos de nós não conseguimos desfrutar de um relacionamento pleno com Jesus por enxergá-lo de uma maneira equivocada. Só como exemplo aqui para você entender. Por exemplo, para alguns, Jesus pode ser lindo. Eu pergunto para você, quem é Jesus? Você diz, Jesus é lindo, ou seja, você tem uma admiração grande por ele, por tudo que ele fez na humanidade, o que ele significa para os homens. Por exemplo, Jesus foi um homem humilde, corajoso, ele se entregou por uma causa, Então, geralmente quando você enxerga Jesus dessa maneira, você chora quando vê um filme que Jesus está sofrendo, Então, essa maneira de enxergar, isso é um exemplo de uma maneira de enxergar Jesus como alguém que morreu por uma causa muito grande, assim como Madre Teresa, assim como Martin Luther King, Nelson Mandela, são pessoas que viveram uma vida dedicada a uma causa, que nós não nos entregamos para Jesus, porque Jesus ele se torna simplesmente um objeto de admiração para nós. Ele se torna alguém, e eu acredito que a grande maioria das pessoas que não tem um relacionamento com Jesus, mas que creem em Deus, eles enxergam Jesus dessa maneira, ou seja, como alguém que fez algo muito bom para a humanidade, é um exemplo a ser seguido, Ou às vezes, para outras pessoas, Jesus pode ser, você pode dizer assim, quem é Jesus para você? E você responde, Jesus é Deus. O que é uma verdade, mas está incompleto, porque se eu enxergo Jesus somente como Deus, então eu não tenho um Jesus que me conecta a Deus. Porque a Bíblia diz, João diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é o caminho e eu não tenho esse caminho, então eu não consigo ter ninguém que me conecte a esse Deus, porque eu creio que Jesus
é Deus. Então, por eu não ter essa ponte, por eu não crer nessa ponte, geralmente as pessoas que veem Jesus dessa maneira somente, elas enxergam um Deus muito longe, distante, inalcançável, que está sentado num trono distante e que é impossível de relacionar com a gente. Então aqui nós temos essa dificuldade de enxergar Deus como Pai, porque nós não vemos Jesus como Filho, nós vemos Jesus somente como Deus. Então esses são dois exemplos rápidos para você entender como que o ponto de vista pode mudar a maneira que você relaciona. Então se você tem uma pessoa com um título, mas você enxerga essa pessoa de outra maneira, o seu relacionamento vai ser diferente. Então, por exemplo, às vezes você pode ter uma pessoa que não é o seu pai biológico, mas você enxerga essa pessoa como um pai para você. Então, como que você vai se relacionar com ela? Não é pelo título dela, mas é pela maneira que você enxerga aquela pessoa. Então, você vai ter um relacionamento de filho para pai, porque aquela pessoa significa ela é como um pai para você, mesmo que ela não tenha esse título. Então, por mais que Jesus seja o Filho de Deus, ele seja a nova aliança, a graça que foi expressa, por Deus, a maior expressão da graça de Deus é o próprio Jesus, por mais que ele seja tudo isso, se eu o enxergo de outra maneira, eu vou me relacionar com ele através da maneira que eu enxergo. Então, eu quero mostrar para você na Bíblia algumas pessoas, alguns pontos, e nós vamos trazer aqui alguns exemplos de como pessoas enxergaram Jesus e as consequências de enxergar Jesus dessa maneira. Por exemplo, lá a história de Nicodemos, que muitos de nós conhecemos, está em João, capítulo 3, no versículo 2. Eu vou ler aqui para você. Diz assim, ele veio a Jesus à noite, ele quem? Nicodemos, e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então aqui você vê que Nicodemos cria que Jesus era um grande mestre. E essa é uma primeira maneira que nós podemos enxergar Jesus, somente como um grande mestre. E quais são as consequências de você enxergar Jesus somente dessa maneira? Que geralmente quem enxerga Jesus dessa maneira crê nas obras que ele faz, crê nos sinais. Aqui você vê que Nicodemos deixa bem claro, não tem como você fazer tudo isso se você não vier de Deus. Então ele cria, mas ele não tinha revelação das coisas espirituais. Quando Jesus tentou explicar para ele sobre o nascer de novo, ele não entendia. Porque quando você enxerga Jesus somente como um grande mestre, então você crê em tudo que ele faz, mas tem dificuldade de entender as coisas espirituais. Geralmente essas pessoas elas se preocupam mais com o ensinamento do que com aquele que está ensinando. Então é mais importante para ela o ensinamento do que o mestre tem para me oferecer do que o próprio mestre. Então são pessoas muito naturais que usam a razão e não usam a fé. Então Nicodemos, quando foi colocado para ele, você precisa nascer de novo, qual foi a primeira reação dele? Foi usar a razão. Como eu, um homem adulto, posso voltar ao ventre da minha mãe? Então, as pessoas que enxergam Jesus dessa maneira, elas vão usar muito a razão, muito mais do que a fé, ok? E tem uma segunda, que aí é uma história também muito conhecida, uma segunda maneira de você enxergar Jesus, de você se relacionar com Jesus, que é através da religião somente. Então, eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a história da mulher samaritana. E que essa história nos traz grandes ensinamentos. Mas depois de ler e estudar essa história, eu consegui ver que essa mulher, eu percebi que essa mulher samaritana, ela tinha uma dificuldade de entender o que Jesus estava mostrando para ela por causa da religião. Porque é muito perceptível na história que ela conhece as Escrituras, que ela é uma mulher samaritana, mas que ela conhecia a palavra, ela conhecia as Escrituras da época, então ela conhecia os costumes religiosos, ela entendia do que ela estava falando.
E o problema, no meu ponto de vista aqui, foi que ela tentou relacionar com Jesus através da religião. Então ela conhecia muito bem as Escrituras. Porém, o que aconteceu aqui? Jesus estava passando por aquela cidade e por um propósito divino, então ele fica ali naquela praça e os discípulos todos vão comprar comida num vilarejo ao lado. Então ele fica ali sozinho, vem essa mulher samaritana para tirar a água do poço. Nós vamos ler o capítulo 4 de João, a partir do versículo 9, ou seja, aqui Jesus pede água para ela e ela responde assim a partir do versículo 9. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus responde, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele te teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Você vê que ela conhecia as Escrituras, as histórias. E Jesus responde no versículo 13, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha só o que a mulher responde no 15. Senhor, me dê essa água para que eu não tenha mais sede e não precise voltar aqui mais. Aqui você vê que a pessoa que enxerga Jesus somente através da religião, ela vai sempre buscar soluções práticas. Então, quando Jesus mostra para ela, Jesus diz, eu tenho água que você nunca mais vai ter sede. Qual que é o posicionamento dela? Eu quero essa água, porque eu não quero mais ter sede, eu não quero mais vir aqui buscar água. Então, geralmente, pessoas que enxergam Jesus dessa maneira, elas fazem de Jesus um amuleto, ou de coisas que Jesus pode oferecer como amuleto, para soluções práticas. Elas buscam soluções práticas. Se você tem água para me dar, eu quero então essa água, porque eu não quero mais ficar andando, vindo aqui no poço buscar água. Então ela não entendeu o que Jesus estava falando, mas ela conhecia as Escrituras, conhecia a história. Você vê mais para frente no texto, a gente vai ver que ela conhecia até sobre o Messias. Então no versículo 19, olha o que ela diz. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Por que ela diz, vejo que é profeta? Porque Jesus aqui, ele tem uma palavra de conhecimento para essa mulher. Jesus fala, vai lá e chama o teu marido. E ela fala, eu não tenho marido. Jesus diz, claro, você não tem. Esse que você está não é seu marido. E você já teve outros vários. Então Jesus tem uma palavra de conhecimento. Então, quando você enxerga Jesus somente através da religião, você tem o hábito, né? A pessoa que enxerga Jesus dessa maneira, ela tem o hábito de titular pessoas por causa dos dons. Ou seja, ela viu que Jesus tinha algo diferente, então já no mesmo instante ela falou, eu vejo que você é profeta. A partir desse momento, ela começa a ver cada vez mais Jesus através da religião. Então eles estão mais preocupados com a maneira de fazer as coisas do que para quem estão fazendo. No versículo 20, o que ela diz? Assim que ela entende que Jesus é um profeta por causa de um dom dele, ela assume que Jesus é um profeta, ela fala, eu vejo que você é profeta. O que ela faz? Já na mesma hora, ela joga uma pergunta teológica para Jesus. Nossos antepassados, versículo 20, adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, ela entendendo que Jesus tem uma posição, porque ela mesma intitulou Jesus de profeta, então ela vai agora querer questionar Jesus sobre algo teológico, ou seja, vocês adoram em tal lugar, a gente adora em tal lugar, qual que é o certo? Eles estão mais preocupados, por causa da religião, com a maneira que nós vamos fazer do que o para quem nós estamos fazendo. E aí quando Jesus realmente nos ensina que não importa o lugar, né? Que o que importa é que seja em espírito e em verdade. Aí Jesus começa a nos ministrar sobre adoração.
Mas aqui você vê que a pessoa que enxerga Jesus através da religião, ela está preocupada com a maneira de fazer. Então, no versículo 25 e 26, é muito interessante, eu quero que você preste atenção nisso. Jesus, ele se declara o Messias. E é muito raro você ver nos evangelhos, os momentos, são pouquíssimos, que Jesus fala abertamente, eu sou o Messias. Então foram poucas vezes que ele falou isso. E para essa mulher ele falou, eu sou o Messias. Então, olha o que acontece no versículo 29. Jesus ele deixa muito claro para ela no versículo 25 e 26. Aqui no versículo 25, a mulher diz assim, como ela conhece as Escrituras, eu sei que o Messias está para vir. E aí Jesus no 26 diz, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. No 29, depois que acontece tudo isso, ela vai para a cidade e ela começa a contar o que aconteceu. Olha, veio um homem e me diz tudo que eu tenho feito, no versículo 29. Aí ela pergunta assim para as pessoas, será que ele é o Cristo? Ou seja, ela teve o privilégio de ouvir de Jesus diretamente falando, eu sou o Messias, que pouquíssimas pessoas tiveram esse privilégio. E mesmo assim, quando ela vai falar de Jesus, ela questiona, será que ele é o Cristo? Será que ele é o Messias? Porque as pessoas que enxergam Jesus somente através da religião, elas escutam, mas não ouvem. Então, assim, elas escutam o som das coisas que estão acontecendo, mas elas não ouvem exatamente o que Deus está falando. No versículo 39, ela diz assim, vou ler aqui para você João 4:39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Olha só, então qual que era a pregação dela? Ele me disse tudo que eu tenho feito. Ela pregava porque ela tinha uma certa dúvida de quem era Jesus, porque ali ficou muito claro que ela falou, será que ele é o Messias? Mas quando você enxerga Jesus pela religião, você não prega o relacionamento. Então ela não pregou o que Jesus transformou na vida dela, mas ela pregava, até porque ela não tinha ainda esse relacionamento. Então ela pregava o que Jesus, os dons de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus falou da vida dela. Então ela falava para as pessoas, olha, esse homem, eu não sei se ele é o Messias, mas ele falou tudo da minha vida. Então quando você vive, enxerga Jesus como religião, através da religião somente, é assim que você se posiciona muitas vezes. Okay? E a terceira maneira que eu quero compartilhar com você hoje está lá em Mateus, no capítulo 16, quando os fariseus procuram Jesus em busca de uma prova. Então, assim, a terceira maneira que nós podemos, às vezes, enxergar Jesus é somente como um mago, como um mágico, alguém que faz maravilhas somente. Então os fariseus, eles buscavam uma prova, pois eles não tinham uma revelação do céu. As pessoas que enxergam Jesus somente como um mago, elas precisam constantemente de ver um sinal. Se você tem o hábito de constantemente estar pedindo um sinal para Jesus te provar algo, pode ser que o seu relacionamento com Jesus seja assim. Jesus é um mágico para você. Jesus, ele é um mago, ele é alguém que vai fazer algo no momento que você precisa somente. É bem interessante porque se a gente vai para alguns capítulos depois da história da mulher samaritana, lá em João 6, conta a história do milagre da multiplicação, que todos nós conhecemos. Depois da multiplicação, onde milhares de pessoas são alimentadas, elas veem Jesus com alguns pães, alguns peixes, e ele multiplica, todo mundo come, todo mundo fica satisfeito. E todo mundo fica maravilhado com aquilo. Então, depois daquele momento, Jesus atravessa para o outro lado, juntamente com os discípulos,
que tem a história dos discípulos que eles vão no barco onde tem a tempestade. Então Jesus ele vai, atravessa, e a multidão no dia seguinte vai atrás dele. Essa mesma multidão que viu a multiplicação dos pães e dos peixes. E eles então chegam a Jesus. Jesus, como que o senhor veio parar aqui? A gente ficou te procurando, você não te encontramos lá. E Jesus diz para eles assim abertamente. Eu estou resumindo aqui, mas o texto está lá em João capítulo 6, a partir do versículo 25. Então eles dizem assim, Jesus, mas a gente estava te procurando. E Jesus fala, mas vocês estão procurando porque vocês querem comer de novo. Vocês não estão comigo por quem eu sou, pelo que eu tenho, mas é porque eu dei comida para vocês. Daí eles perguntam para Jesus, Senhor, o que a gente tem que fazer para realizar as obras de Deus? E ele fala, vocês precisam crer naquele que me enviou. Ou seja, ele está dizendo, vocês precisam crer em mim, vocês precisam crer que eu sou o Messias. E nesse momento eles fazem uma pergunta para Jesus, que é a pergunta típica das pessoas que enxergam Jesus como um mágico, como um mago. Senhor, que sinal o Senhor vai nos dar para que a gente creia que você veio de Deus? Ou seja, eles tinham acabado de presenciar uma multiplicação milagrosa. Eles tinham acabado de ver com os próprios olhos, não só ver, mas eles comeram do milagre, eles comeram o pão, não é uma história que contaram para eles. Mas mesmo assim, eles não creem e eles pedem um sinal, porque é constantemente a pessoa que enxerga Jesus como um mago, constantemente ela tem essa necessidade de pedir sinais. Eles caminham somente por aquilo que eles veem. Então eles precisam ver para crer, eles têm muita pouca fé. Não são pessoas guiadas pelo Espírito Santo, muito nitidamente. Esse é o terceiro tipo de relacionamento, terceira maneira que você pode enxergar Jesus, como se ele fosse um mágico. Tem uma quarta maneira que está em João 6, e eu quero ler com você no mesmo capítulo, João 6, a partir do versículo 58, diz assim: Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum, Jesus. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? E então eles começaram a deixar Jesus. Se você continua lendo no texto, eles deixam Jesus e vão embora. Mas não era a multidão, eram os discípulos. Então a quarta maneira que nós podemos relacionar com Jesus e enxergar Jesus é somente com a razão. Quando você enxerga Jesus somente com a razão, você não tem a revelação do céu, porque você está usando a sua mente, você está usando a lógica, você está usando aquilo que faz sentido. Os discípulos deixam Jesus porque eles acham que as palavras de Jesus são muito duras. E aqui são discípulos que caminhavam com Jesus constantemente. Então, geralmente, pessoas que olham para Jesus, que relacionam com Jesus somente com a razão, elas se frustram facilmente, elas se decepcionam facilmente. Por quê? Porque elas colocam as expectativas dela naquilo que a razão delas consegue compreender. E geralmente, pessoas que relacionam com Jesus somente com a razão não têm um compromisso de larga duração. Então, são pessoas que, quando chega um momento difícil, elas abandonam o barco, que foi o caso desses discípulos. Eles caminhavam com Jesus, viam tudo que Jesus tinha feito, e inclusive eles tinham visto esses milagres que aconteceram ali, né, no mesmo capítulo, no capítulo anterior, vários milagres, e então Jesus vai ensinar na sinagoga e ele começa a explicar que ele é o pão da vida, que ele é o pão que desceu do céu, e que as pessoas precisariam comer desse pão, de Jesus. E os discípulos não entendiam. Por quê? Porque é impossível você entender isso com a sua razão. Como eu posso entender isso? É canibalismo com a minha razão. A minha mente raciocina
como um canibalismo. Então é muito difícil de entender, essas palavras são muito duras. Então as pessoas se decepcionam e aí não tem um compromisso de larga duração, porque logo elas desistem dessa relação, ok? Eu quero compartilhar com você a última maneira desse nosso estudo de como você enxergar Jesus. E aí eu quero usar dois textos aqui para você, um que está em Mateus e outro em Lucas, para te mostrar quando você relaciona com Jesus através dessa maneira, que é com a revelação que vem do alto, então você vai ter um relacionamento da maneira que Jesus nos propõe para relacionar com Ele. Mas é só através de uma revelação que vem do alto que nós conseguimos ter esse relacionamento com Jesus. Em Mateus capítulo 16, no versículo 13, nós vamos ler Mateus 16, versículo 13. Diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, quem os homens, como estão me chamando por aí? 14, eles responderam assim: Alguns dizem que você é João Batista, outros que é Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro responde assim, esse versículo que todos nós conhecemos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus responde: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Ou seja, somente através de uma revelação do alto nós podemos entender quem Jesus realmente é e nos relacionar com Ele dessa maneira. Foi isso que aconteceu com Pedro. Então, quando você relaciona com Jesus, através da revelação que você tem do alto, você vive uma vida dedicada a Jesus, apesar dos seus erros e tropeços. Você vê que Pedro falhou várias vezes, mas ele entendia quem era Jesus por causa de uma revelação do alto. E então, mesmo com todas as suas falhas, ele viveu uma vida totalmente entregue para Jesus. Ele vive uma vida totalmente dedicada para Jesus. Totalmente. Somente do céu pode vir essa revelação. E não somente isso, mas a identidade de Pedro é mudada. A identidade de Pedro é mudada, porque quando ele recebe essa revelação do alto, é muito interessante isso. Jesus muda o nome de Pedro. Ele fala: você agora vai se chamar Pedra, que é sobre essa pedra que eu vou construir minha igreja. Então ele muda o nome, ele muda o significado, o estilo de vida, a vocação que Pedro tinha vem à tona agora para ele viver o propósito de Deus. Por quê? Porque ele tem uma revelação que vem do céu. E aí, em Lucas 2, e eu quero terminar contando essa história que é muito linda, tem uma história que é pouco lida, pouco pregada, mas está em Lucas 2, a partir do versículo 21. Eu quero ler para você entender. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Completando-se o tempo de purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Versículo 24. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Aí olha só, no versículo 25 conta a história de um homem chamado Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. Movido pelo Espírito, olha só, 3 vezes aqui a gente vê a expressão do Espírito Santo. Então diz que o Espírito Santo estava sobre ele, porque nessa época o Espírito Santo ainda não habitava nos homens,
Então o Espírito Santo ele estava sobre Simeão. E aí foi revelado para ele, através do Espírito, que ele não morreria antes de ver o Cristo. Então, numa terceira vez, no versículo 27, diz que ele foi movido, foi direcionado, ele foi impulsionado pelo Espírito para ir ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora pode me despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, seu povo. A pessoa que enxerga Jesus através da revelação do alto, ela é sempre guiada pelo Espírito. Ela desfruta de Jesus como o Salvador do mundo. Simeão foi guiado pelo Espírito, é bem nítido isso. A gente vê que Simeão era uma pessoa direcionada pelo Espírito de Deus e ele tinha a revelação de quem era Jesus. Até antes de ver qualquer milagre de Jesus, porque ele viu Jesus como um bebê. E somente através do Espírito, dessa revelação do alto, ele conseguiu crer que aquele bebê ia ser o Salvador do mundo, ia ser aquele que ia resgatar Israel, que ele era o Messias, que ele era o Cristo, mas é porque ele teve essa revelação do alto. Que maneira você tem relacionado com Jesus? Quem é Jesus para você? Ele é somente um mestre? Ele é somente um grande exemplo a ser seguido? Talvez um super-homem, alguém que lutou e sofreu por uma grande causa? Será que ele é somente um fazedor de milagre? Ou somente alguém que tira suas dúvidas teológicas? Será que ele é alguém que te traz uma explicação lógica de quem realmente Deus é? Será que Jesus está limitado a isso? Como você tem se relacionado com este Jesus? Através da revelação que vem do alto? Através da revelação que vem do Espírito Santo? Essa é a maneira que nós temos que nos relacionar com Jesus, irmãos. E eu quero deixar essa palavra aqui para você, para que você entenda que Jesus, ele é o seu irmão, que Jesus, ele é o seu irmão mais velho, ele é seu amigo. A Bíblia diz que ele se fez um comigo. Ele tem que ser a pessoa mais importante da sua vida, ele tem que ser o centro da sua vida, ele tem que ser aonde você é completamente satisfeito, aonde você não precisa de mais nada. Jesus tem que ser essa satisfação plena na sua vida. Essa é a maneira que nós devemos relacionar com ele. Quando nós entendemos Jesus através dessa revelação do alto, nós dedicamos a nossa vida, nós vivemos e morremos para Jesus. E eu quero deixar essa palavra para você, quero pedir que você também compartilhe com outras pessoas, com amigos, com familiares, para que pessoas sejam abençoadas, sejam edificadas através dessa palavra. Agradeço de coração o seu tempo, a sua companhia e até o próximo episódio.